Bora, let's go! Começamos o evento com ética! E eu vou subir aqui a nossa primeira questão. Fechado? Vou colocar aqui a questão 1, vou dar um tempo. Ai, Pedrão, vai ter tempo para responder? Sim. E um ponto que é super importante, tá? Fernandão, Luzia, você não vai sair do chat. E por que eu não posso sair do chat, Pedrão? Porque ao longo do dia, nós teremos mais de 6 sorteios. Sorteio de curso, sorteio de livro, tem tanta coisa bacana. E o sorteio só vai funcionar para quem tiver no chat. Combinado? Bora lá, meu time! Começamos então com ética profissional. Eu vou apresentar a questão 1, nós vamos ler, trazer as alternativas, você responde aqui e eu devolvo para vocês. Preparados? Bora que bora, questão 1. Vou ler com vocês. Durante o intervalo de gravação, nos estúdios de um preparatório para a OAB do Damásio, o professor Caio Rangel disse que vai cantar música, acho que canta. Em um momento de descontração, resolveu testar os conhecimentos do renomado professor de ética profissional Pedro Andrade. Com um sorriso irônico, Caio disparou. Diga lá, Pedrinho, você que domina o estatuto. Se fôssemos analisar a árvore genealógica da nossa instituição, qual desses órgãos abaixo é o filho, que apesar de ter autonomia, não possui certidão de nascimento própria, ou seja, não tem personalidade jurídica? Considerando a estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil, prevista lá na Lei 8.906 de 94, assinale a opção que indica o órgão, preste atenção no comando da questão, que indica o órgão que não possui personalidade jurídica. O órgão da OAB que não possui personalidade jurídica. E aí, meu time? Letra A, Conselho Federal da OAB. Letra B, Conselho Seccional. Letra C, Caixa de Assistência dos Advogados. Letra D, subseção. Responde aí no chat, galera. Tá aí a enquete. Qual desses órgãos não possui personalidade jurídica? Letra A, Conselho Federal. Letra B, o Conselho Seccional. Letra C, Caixa de Assistência dos Advogados. E letra D, subseção. Responde aí no chat, Vocês têm aí um minutinho para responder, hein, time? Vamos lá, quero ver a galera respondendo no chat. Sobe aí para mim. O pessoal tá votando já aqui, hein? Tô vendo os votos, tô acompanhando aqui. Você pode responder aqui na enquete e subir no chat a resposta. Ó, vamos lá, time, sobe voto. Ó, se isso aqui cair e você esquecer, eu vou atrás de você, viu? Se você for muito longe, eu mando um AR. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo. Tic-tac do cronômetro. Ó, Ó como eu fico. Aqui eu fico pequenininho, aqui eu fico grande. Vamos lá, 1 minuto de chat. Vamos lá, galera. Vamos para a resposta? Meu time, qual desses órgãos da OAB não tem personalidade jurídica? Deixa eu ver a resposta da galera. A maioria foi de letra C. Boa parte letra D, e aí eu quero que você pegue o seu caderno. Meu time, olha o gabarito, vem pro slide. Resposta correta, você não esquece mais. Ó, não esquece mais. Vem comigo, time. Pensa que os órgãos, eu vou trazer para vocês super dicas, tá? A resposta correta é a letra B, é a subseção. Veja, de acordo com o artigo 45, parágrafo 3º do Estatuto da OAB, a subseção, ela é parte autônoma, sim, do Conselho Seccional, mas não possui personalidade jurídica própria. Ela, em verdade, é uma subdivisão criada para facilitar a gestão da OAB, e ela está vinculada à seccional. Então, olha a estrutura que eu trouxe para vocês. Pensa na divisão da República Federativa do Brasil. Mais ou menos. Aqui no Conselho Federal eu tenho a União, que vai cuidar do regulamento geral, código de ética. Eu tenho o Conselho Seccional, que está vinculado aos estados, beleza?
E as subseções vinculadas ao município. E aqui você pega a ideia. A Caixa de Assistência, tem uma aula nossa só da Caixa de Assistência dos Advogados. Ela está vinculada ao Conselho Seccional. Pedrão, e por que a subseção, que é vinculada mais ou menos ao município, você deixou entre aspas? Porque olha que legal, galera. Outra dica, e vai tomando nota no caderno. Diferente da seccional, que é estadual, a subseção ela é municipal. E aqui, só tem que tomar cuidado, time, porque isso vai cair no teu exame de ordem. Não é necessariamente uma subseção por município. Time, é um conselho federal, é um conselho seccional para cada estado, mas, a subseção pode ter mais de uma por município. Aqui em São Paulo, salvo engano, são 5 ou 6. Então, olha que legal. A subseção pode ser um município inteiro, ela pode ser vários municípios, às vezes tem aquele município que é pequenininho, de cidade vizinha, a subseção engloba 2 cidades, ou a subseção, como exemplo de São Paulo, pode ser parte de um município. A minha carteira da OAB, por exemplo, é de um bairro dentro de São Paulo, Jabaquara. Perfeito? Pegou essa ideia? Top demais, galera. Estamos aquecendo o coração. Então, Pedrão, quem não tem personalidade jurídica? A subseção. E por quê? Porque ela é vinculada ao Conselho Seccional, ao Estado, beleza? Embora ela tenha ali as suas autonomias dentro do Estatuto. Aquecendo o coração, vamos para a próxima questão, questão 2, e aí vocês vão pegando o ritmo e vamos chegando lá. Let's bora! A professora Letícia... Olha aqui, Celso, preste atenção, olha aqui a Letícia, tem aula dela hoje. A professora Letícia Burger, recém-contratada por uma grande organização jurídica, ficou jurídico, para emitir um parecer técnico de alta complexidade, deparou-se com uma dúvida institucional. Um grupo de advogados pretendia protocolar uma proposta de alteração direta dos dispositivos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados, a Lei 8.906/94. Buscando precisão absoluta, Letícia decidiu consultar o mestre Pedro Andrade. Com um sorriso, Pedro comentou: Letícia, no mundo do direito, há quem dite as regras do jogo e há quem apenas as execute. No caso do nosso estatuto, a certidão de nascimento dele não foi assinada dentro de nenhum conselho da OAB. Pega essa dica. Com base na disciplina das competências e a natureza jurídica do Estatuto da OAB, assinale a opção que indica o órgão competente para alterar o Estatuto. Então, meu time, preste atenção. Eu quero saber, acabei de mostrar para vocês quais são os órgãos. Conselho Federal, Conselho Seccional, Subseção. E a Caixa de Assistência está vinculada ao Conselho Seccional. Eu quero saber, desses órgãos, alguém pode alterar a Lei 8.906? Se pode, quem? Letra A. Para alterar o Estatuto, compete exclusivamente ao Conselho Federal da OAB por meio de provimento. Letra B. Compete ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais em decisão conjunta por maioria absoluta. Letra C. Compete ao Conselho Federal, aos Conselhos Seccionais e às subseções, respeitando o quórum de 2/3. Letra D. Não compete aos órgãos da Ordem dos Advogados. Sobe no chat. Letra A, letra B, letra C e letra D. E nessa questão, meu time, eu quero que você coloque no teu caderno de forma gigante, tá? De forma gigante, porque isso aqui é uma pegadinha. Talvez seja a questão mais difícil que você responda hoje. Eu quero saber quem pode alterar a Lei 8.906 de 94. Se é o Conselho Federal exclusivamente, por meio de provimento, se é o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais, em decisão conjunta por maioria absoluta. Eu quero saber se compete ao Conselho Federal, aos Conselhos Seccionais e às subseções, respeitando o quórum de 2/3, ou letra D, se não compete a ninguém. Essa é uma questão muito difícil, e eu não quero que você erre, Eu quero que você erre hoje. Hoje eu quero, Isa, que vocês errem. Por quê? Porque quando a gente erra uma questão, a gente nunca mais esquece. Pensa na tua faculdade. A prova do teu professor tem 10 questões. Você acertou 7.
Você errou ali 3. Quais questões que você lembra? As que você errou. As que você errou. Vai, galera, 27 votos, 29 votos, 30 votos. É ano de eleição. Eu quero voto, meu time. Vamos, sobe voto. Pode, quem que pode mudar? Vamos lá, mais 30 segundos para vocês responderem. Eu tô vendo o chat aqui. Vamos lá. E aí, meu time? Mais 20 segundos. Olha o Cuca aqui, tá aqui, ó. Vamos lá, mais 20 segundos. Vamos para a resposta, galera. Preste atenção. Ó, aqui, meu time, você não vai errar mais. Por favor. O que eu quero alterar? Pedrão, eu quero alterar uma lei. Time, sinto muito. Legislação federal, o Estatuto da OAB é uma lei federal. O Estatuto, aqui, Fernandão, mudar uma lei? Parlamento. O Estatuto é uma lei federal, logo não compete aos órgãos da OAB. Veja, o Estatuto da OAB é uma lei, a Lei 8.906, a gente acabou de ver, uma norma federal. Por se tratar de uma lei, sua alteração, revogação ou modificação depende exclusivamente do Congresso Nacional, Poder Legislativo da União, seguindo o rito constitucional de criação das leis com posterior sanção ou veto do presidente da República. Beleza, meu time? Então anota aí no fundo do seu coração. Não esquece mais. O Conselho Federal, ele vai alterar o regulamento geral. Ele pode alterar o Código de Ética e Conduta e de Disciplina. Ele pode editar provimento, mas, lei... Cara, eu não sei por que a OAB não pergunta isso. É uma questão difícil, tá? E ela é uma interdisciplinar, porque ela trabalha com processo legislativo. A alteração de lei a ideia é essa, não é para esquecer mais. Alteração de lei, só o Congresso. Será que eu estou prevendo uma questão? Eu ficaria tão feliz, gente. Socorro. Questão 3, vamos lá. O professor Pedro Pimentel, todo mundo prestando atenção aqui, hein? Presta atenção, filho. O professor Pedro Pimentel, em seus tempos de estudante de direito, faz tempo, hein? Era conhecido por sua onipresença geográfica. Pedro cursava o 9º semestre em uma turma em uma faculdade na vibrante cidade de Porto Alegre. Contudo, por questões familiares, ele mantinha sua residência fixa em Florianópolis. Ao surgir uma oportunidade imperdível, Pedro decidiu realizar seu estágio profissional em um renomado escritório de advocacia situado em Curitiba, Paraná, onde passaria a maior parte da semana. Diante da confusão geográfica de Pedro Pimentel e com base nas normas do Estatuto de Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e seu regulamento geral, a inscrição de Pedro como estagiário deve ser feita. Então preste atenção, o Pedro cursava faculdade em Porto Alegre, beleza? Só que a sua residência era em Florianópolis. E ele trabalhava num escritório em Curitiba. Ele quer se habilitar como estagiário na ordem. Tem que fazer até juramento, galera. 9º e 10º semestre. E agora? O comando da pergunta é: a inscrição de Pedro como estagiário vai ser feita em que conselho seccional? Letra A, o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, local em que situa o seu curso jurídico. Letra B, o Conselho Seccional de Santa Catarina, onde ele mantém sua residência e domicílio. Letra C, o Conselho Seccional da OAB do Paraná, local onde será realizado o estágio profissional. Letra D, qualquer um dos 3 conselhos seccionais, tanto o Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina ou Paraná. A livre escolha do estudante, desde que comprovado o vínculo. E aqui é uma pergunta muito legal, tá? Porque é diferente do advogado, tá? É diferente do advogado. Então, você é o aluno de 9º semestre. Se coloque na condição de Pedro Pimentel.
Você tem essa confusão. Estuda em uma cidade, reside em outra e faz estágio em outra. Eu quero saber, você quer se habilitar como advogado, como estagiário na OAB. E aí, galera? Vai ser o local do curso? Vai ser o local da tua residência? Vai ser o local do teu estágio profissional? Ou o Pedrão pode escolher, é livre, é solto, galera? Vamos lá! Sobe o tempo para vocês responderem. Letra A, manda no chat, eu quero ver vocês participando, time. Vamos participar. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Vai participando, que conforme a gente for crescendo, e aí eu vou soltando sorteio, hein? Se vocês me deixarem feliz, eu os deixo feliz também. Essa é a ideia. Ó, o pessoal tá mandando A. A de amor, A de amor, A de harmonia. A de harmonia, Pedro. E aí, galera? Que isso, hein? É uma só voz, então, Mário? Olha o Mário Batista aqui, Anselmo, Luzia, Amanda, Cristina, Maria, Vivi, Tiagão, Fernandão, Damásio. Bom, o A predomina no Damásio, né? A de aprovação, A de aprovadei. Vamos lá, então, que vocês estão arrebentando nessa, galera. Time, a resposta de fato é a letra A, tá? O Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, local onde se situa o curso jurídico. E qual que é a pegadinha aqui? Quando é advogado, é o local em que ele exerce o seu munus público, a sua profissão, onde tem lá o registro da sua atividade profissional. Agora, para o estagiário, não. Para o estagiário, o que importa para o estatuto, no artigo 9º, parágrafo 1º, é o local em que situa o curso jurídico. Até porque você sabe, né? Quando você faz qualquer termo de estágio, o órgão assina, você assina e a sua faculdade, o seu curso jurídico atesta que você de fato é estudante ali, 9º e 10º período, letra A, e vocês estão... Tá vendo? A gente tá aquecendo, galera. Tá aquecendo, vamos pra cima. Vamos pra questão 4? Questão 4. A professora Natália Cesário, após ganhar uma causa milionária em um tribunal internacional, que chique, encontrou o professor Pedro Andrade nos corredores e, em tom de brincadeira, comentou: Pedrinho, a causa foi complexa, mas o cliente quer pagar os honorários com umas barras de ouro que ele tem no cofre e ainda pediu para reduzir o valor pela metade, porque o processo andou rápido. Vocês vão se deparar com isso, hein, galera? O que o nosso código de ética diz sobre essa minha nova fortuna? Pedro Andrade, mantendo a postura de mestre, respondeu: cuidado, Natália. O brilho do ouro não pode ofuscar o decoro da profissão, e nem a moderação que o estatuto exige. E aí vem o comando da questão. Perceba que é a mesma pegada da FGV, tá? Ela vem te cansando, e aí no final ela diz o que ela quer, que é o comando. Considerando as regras do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética e Disciplina sobre honorários. Então ele quer saber sobre honorários. Isso aqui ficou só uma leitura, ó, sobre honorários. Assinale a afirmativa correta. Letra A. A prestação de serviço profissional por advogado, mesmo que não haja contrato escrito, confere-lhe o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial, mas é vedado ao advogado aceitar bens móveis ou imóveis como forma de pagamento em qualquer hipótese. Não pode aceitar uma motinho, um micro-ondas. Doutor, eu não tenho dinheiro, mas tenho 2 micro-ondas. Você pode aceitar como forma de pagamento? Aqui diz que é vedado. Na letra B, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferior aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional. Letra C. É permitida a fixação de honorários advocatícios em valor aviltante ou irrisório, desde que haja concordância expressa do cliente em contrato de adesão. Socorro, né? A C não, né, garotada? A C não. D. O advogado subestabelecido com reserva de poderes pode cobrar honorários diretamente do cliente, sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado. E aí, galera? E aí, meu time? Tá vendo? A gente vai aquecendo o motor,
Vamos lá, sobe chat. Ó, o pessoal já tá... Meu, vocês estão uma máquina. Vocês tiveram acesso ao meu material antes? Vocês são uma máquina do saber. E aí, galera, nesse caso, a professora Natália tá querendo cobrar o honorário dela, bonitinho lá. E aí o cara falou, não tenho dinheiro, eu tenho barra de ouro. E outra, doutora, o processo foi rapidinho, né? O processo foi rapidinho, então eu não vou pagar. Vamos fazer aí um bem bolado, eu vou pagar só metade. O processo foi rápido. A advogada fala, meu Deus, mas foi rápido por conta da minha atuação, filho de Deus. Não foi por vontade, por vontade outra. E aí, galera? Vocês estão tudo de B? E agora? Bamásio? B do que, galera? B do que? B do que? Letra A de harmonia. Letra B de, sei lá, bola. Não tem nada com B que eu possa zoar, né? Letra C... Ou letra C de xícara ou letra D de jeans? E aí, galera? Vocês estão aí, ó, letra B, letra... Será? E aí, aqui tem super dicas, hein? Aqui tem super dicas pra você. Sobe no chat, deixa eu ver quanto vocês estão respondendo. Deixa eu ver se vocês estão... Deixa eu ver lá na... Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui, eu sou assim, eu sou que nem na sala de aula, tá? Eu vou verificar. Deixa eu ver... Que isso, hein? Olha vocês aquecendo. Vamos lá. Ó, essa aqui eu jurava que ia ser uma questão pesada, difícil. Mas vocês estão indo bem. Tá vendo como a banca FGV não vai te surpreender no dia? Gabarito, galera. Letra B. Claro, né? Aliás, a letra B é a literalidade do artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto. A ausência de contrato escrito ou de acordo verbal comprovado, o juiz vai arbitrar o valor, claro, respeitando a tabela mínima da OAB, e quem define a tabela, galera, é a seccional. Então, por exemplo, o Caio falou, Caio falou fácil, e essa é a ideia, galera, essa é a ideia. Caio, eu não sei qual é o estado de vocês, mas se eu for atuar, eu sou de São Paulo, Damásio aqui, São Paulo, a sede principal. Se eu for atuar no Rio de Janeiro, eu tenho que respeitar a tabela de honorários do Rio de Janeiro, da seccional que eu vou atuar, beleza? Vamos para a dica extra? Gente, dica extra 1. O advogado, ele tem direito, tá? Tem direito ao arbitramento judicial, na falta de contrato, beleza? E pode, ó. Além disso, a aceitação de bens como pagamento, que a gente chama de dação e pagamento, é permitida, tá? Mas é permitida em caráter excepcional, desde que prevista no contrato e que os bens não valham mais do que os honorários devidos, tá? E também o proveito econômico do advogado não pode ser superior ao do seu cliente. Mas a gente pode pegar aquela motinho, pode? Pode, mas em caráter excepcional e, claro, respeitando ali a proporcionalidade e razoabilidade. Dica extra 2. O Código de Ética veda expressamente o aviltamento dos honorários, tema até que o STJ tem se debruçado. Então, o advogado deve fixar seus honorários com moderação, observando a relevância e o vulto e a complexidade da causa. Mesmo com a concordância do cliente, os honorários não podem ser honorários pífios, tá, galera? Honorário que vai sucatear a nossa profissão, que é tão importante para a sociedade. Dica extra 3. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele. Então eu pego e peço para a doutora Michela. Doutora, você pode me representar e eu subestabeleço com reserva. Eu mantenho meus poderes com reserva. E aí a doutora Michela vai lá representar. Quando ela representa o ato, ela termina o ato processual e cobra do meu cliente. Não. A não ser que ela tenha um contrato com o meu cliente para a realização daquele ato. Caso contrário, não pode cobrar de forma direta. E aí chegamos na questão... Bairro Liberdade, você tá aqui, Teu, do lado. Vem pra cá, vem assistir ao vivo, tomar um café comigo aqui. Aqui, ó, questão 5. A doutora Victória, essa aqui eu acho que vocês vão arrebentar, hein? A doutora Victória, uma excelente advogada, diga-se de passagem. A advogada em pleno exercício de suas funções e gestante no 8º mês, comparece a uma audiência de instrução e julgamento em uma comarca de difícil acesso. Ao chegar no tribunal, Victória solicita ao segurança e, posteriormente, ao magistrado dispensa de passar pelo detector de metais e pelo aparelho de raio-x, alegando risco à saúde do feto. Diante da negativa do magistrado, que exige a revista eletrônica padrão,
por conta da segurança do fórum, né? Victoria entra em contato com o mestre sagrado, Pedro Andrade, para confirmar seus direitos. Com base no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, assinale a opção correta. Letra A. A advogada gestante tem o direito de entrar em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos raio-x mediante comprovação de sua condição. Letra B. O direito de não submeter ao detector de metais é restrita a advogadas lactantes, não se aplicando às gestantes, que devem apenas ter prioridade na fila. Letra C. Para usufruir da dispensa da revista eletrônica, a advogada gestante deve obrigatoriamente apresentar laudo médico prévio, emitido por junta oficial do tribunal. Letra D. A referida prerrogativa de dispensa de detectores de metais aplica-se apenas às advogadas que adotarem ou derem à luz pelo período de 120 dias. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Bora lá, galera! Depois, no final, eu quero saber quantas você respondeu. Acertei 6 de 8, 7 de 8, 8 de 8, 5 de 8. E aí eu quero que você vá fazendo isso com todas as matérias, hein? Vamos lá, sobe no chat. Esse é o Aprova D. Vamos lá, galera. Cuidado, daqui a pouco eu vou dar uma apertadinha, calma. O movimento de aprovação. E aí, galera, letra A, letra B, letra C ou letra D? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que vocês estão respondendo. Tcharam, vamos lá. Olha, a galera tá assim. A de Anselmo. Que isso, hein? Uma máquina jurídica. Olha a Ana e o Anselmo já tem a coroa de que estão mais participando do evento, ó. Anselmo e Ana Silva já estão ali, ó, se destacando da multidão. Já tem a coroa ali, já tem a coroa. Que legal. Muito obrigado, Anselmo e Ana e a galera toda aí. Vamos lá, que o Fernandão tá respondendo bastante também. Pirulito Gamers tá aí também, ó, letra... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 3, 2, 1... ó aqueles programas da tarde, ó, faz assim, ó a mágica, 1, 2, 3 e pá! Resposta. Resposta correta. Boa, time. Letra A, tá? É claro, ó. Olha a redação do artigo 7º-A. É uma das alterações mais recentes que nós temos do Estatuto, beleza? É direito da advogada gestante a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos raio-x. A comprovação da condição de gestante é o único requisito. Como ela era gestante no 8º mês, acredito que a comprovação era visual. Agora pega essa dica, Caio Pereira, pega essa dica. Lembre-se, ó, isso aqui é a dica do tio Pedrinho, ó, dica do tio Pedrinho. Lembre-se do G de gestante e do G de grade, detector de metal. Agora, cuidado, tá? A gestante é a única, time, aqui é importante, a gestante é a única pessoa que não passa por detector de metal. Pedrão, e a lactante e a adotante, elas ganham o quê? Tempo, preferência nas audiências e espaço na creche. Bate o print. Pedrão, depois você vai mandar pra gente esses slides? Vou. Qual que é o caminho? Segura que eu vou mostrar pra vocês como vocês terão acesso a todo o material que será exposto hoje. Bora pra mais uma questão que o tempo aqui, galera, é pesado, porque vocês têm muita coisa a aprender. Questão 6. O professor Eduardo Newman está em seu escritório. Ó, atenção com essa questão, hein, Michel? A questão... Vamos lá. O professor Eduardo Newman está em seu escritório analisando um caso de repercussão, quando recebe um telefonema desesperado da professora Natália Cesário. Ela conta que um juiz criminal, atendendo a um pedido da autoridade policial, expediu um mandado de busca e apreensão, a ser cumprida no escritório de um advogado, investigado por suposta participação em uma organização criminosa, junto com seus clientes. O mandado é genérico, autorizando a coleta de quaisquer documentos e computadores que auxiliem na investigação. E aí a Natália pergunta: Eduardo, eles podem simplesmente entrar e levar tudo? Eduardo responde: Natália, a inviolabilidade é a regra, mas há exceção. A exceção é um caminho estreito e cheio de espinhos.
Se não pisarem exatamente onde a lei manda, a prova nasce morta. E aí vem o comando da questão. Considerando as normas do Estatuto sobre a inviolabilidade do escritório e as condições para a quebra dessa prerrogativa, assinale, meu time, a afirmativa correta. Letra A. A inviolabilidade do escritório é absoluta, por força constitucional, sendo nula qualquer decisão que determine busca e apreensão em local de trabalho de advogado, sob pena de crime de abuso de autoridade. Letra B. O mandado de busca e apreensão em escritório de advogado deve ser específico e pormenorizado, sob pena de nulidade. E a sua execução exige a presença de um representante da OAB, sendo dispensável, porém, que o magistrado fundamente a decisão em indícios de autoria criminosa do próprio magistrado. Letra C. É possível a quebra da inviolabilidade quando houver indícios de autoria e materialidade da prática do crime pelo advogado, desde que a medida seja determinada por decisão judicial fundamentada, acompanhada por representante da OAB e o mandado seja específico, vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado que não estejam sendo investigados. Letra D. Caso o representante da OAB não possa comparecer no momento da diligência, a autoridade policial poderá realizar a busca e apreensão normalmente, desde que filme todo o procedimento para a posterior conferência pela seccional da ordem. Ah, meu time! E agora? E agora? Qual que é? Questão da inviolabilidade. Inviolabilidade do escritório funcional do advogado. Deixa eu ver o chat. Vamos ver como é que vocês estão respondendo. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Pode ou não pode? Pode ou não pode, meu time? Que isso? Vocês estão tudo numa sala junto, Tânia? Com certeza C. Com certeza. Gente, não é gostoso quando você está fazendo a prova? Jonailson, não é gostoso, Jonailson? C de Pedro Andrade. Que isso? Que isso? Cadê o C aí, meu? Cadê o C? Cadê? Eu não tô vendo o C, Fernandão. E aí, galera? Vamos lá? Vamos lá, sobe resposta, meu time, sobe resposta. Não sei. Será que vocês estão caindo de forma coletiva em pegadinha? C de Christopher, ó. C de campeão. C de aprova day. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Comigo a mágica. 3, 2, 1, pá! Resposta correta, letra C, boa, time. Só que olha aqui, tem super dica. Acompanhe comigo o movimento da seta. Pedrão, vamos lá. A alternativa C, claro, né, galera? Ela resume perfeitamente os parágrafos, tá? 6º e 7º do nosso estatuto. Para quebrar, e aí anota, filho de Deus, anota. Para quebrar a inviolabilidade, eu tenho 3 receitas nesse bolo. Para quebrar a inviolabilidade, eu tenho 3 receitas, Caião. Primeira, eu tenho que ter indícios de crime pelo advogado. 2, eu tenho que ter uma decisão judicial motivada. 3, eu falei que são 4, né? 3, eu tenho que ter um mandado específico e pormenorizado. E 4, que é o mais importante, presença de representante da OAB. Além disso, é expressamente proibida a utilização de dados de clientes não investigados. Pegou as 4? A gente passa fácil, Marina. É isso a ideia. E ó, sinceramente, eu peguei questões que são mais difíceis do que aparece no exame. Pega essas questões e compara com as questões do exame 45, por exemplo, tá? Pega essas questões e compara. Entra no site da FGV, no Google FGV ou AB, baixa as questões e compara que vocês estão fazendo agora com as que estão lá. Olha o tamanho dessa questão, tá, galera? Questão 7. Vamos lá, que tem mais duas. Mais duas. Questão 7. O professor Murilo Aquaviva, que estará conosco hoje em Direito Penal, decidido a modernizar sua captação de clientela, decide lançar uma campanha arrojada nas redes sociais. Ele contrata um influenciador jurídico para fazer um unboxing de uma petição inicial de luxo. Utiliza links patrocinados no Google Ads com a palavra-chave melhor advogado do Brasil e grava um vídeo na rede social TikTok
fazendo uma dancinha, enquanto aponta para textos que dizem: ganhe sua causa ou não pague nada. Ao ver o conteúdo, o professor Pedro Andrade quase, porque é um livro sagrado, não vai cair, quase deixa cair seu vade-mecum e alerta: Murilo, a publicidade na advocacia deve ser meramente informativa e primar pela discrição. Você está transformando o escritório em uma feira de vaidades. Murilo rebate: Pedrão, calma lá. O novo provimento permite o marketing digital e o impulsionamento. Com base nas normas do Código de Ética e Disciplina e no provimento 205 de 2021, que trata sobre a publicidade do advogado, assinale a opção que descreve uma conduta permitida. Vamos lá, letra A. A utilização de links patrocinados e mecanismos de busca, o Google Ads, para que o nome do escritório apareça quando o usuário pesquisar por temas jurídicos genéricos, desde que não utilize termos persuasivos como o melhor ou garantia de resultado. Letra B. A publicidade por meio de rádio e televisão, ainda que em horários de baixa audiência, visando a democratização do acesso à informação jurídica. Letra C. A oferta de serviços com cláusula cota litis, pagamento apenas em caso de êxito, como chamariz publicitário em redes sociais para atrair clientes hipossuficientes. Letra D. O uso de unboxing de decisões judiciais, ostentação de bens materiais, carros, viagens, escritórios de luxuosos, vinculados à atividade profissional para demonstrar o sucesso na carreira. Gente, o que pode fazer? Posso fazer patrocínio no Google? Pesquisou lá. Matei uma pessoa. Aí aparece escritório Pedro Andrade. Será que eu posso colocar mecanismo de busca no Google Ads? Será que eu posso fazer publicidade em rádio e televisão? Você tá lá no rádio, aparece lá Pedro Andrade, visando democratização do acesso à informação jurídica. Será que eu posso criar uma oferta dizendo: aqui não tem honorário contratual, tá, meu time? Aqui você só paga se você vencer e eu vou cobrar no êxito. Será que isso pode? Será que eu posso fazer unboxing? Será que eu posso pegar minha Ferrari que tá parada aqui no Damásio e ficar postando? Vocês já viram eu postando minha Ferrari? Não viram. Já viram eu postando minha... qual que é outro carro? Porsche? Não viram. Será que eu posso ficar postando meus carros? Minhas viagens que eu faço toda semana? E aí, galera, letra A, letra B, letra C ou letra D? Estamos na questão 7. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Vamos lá. Que isso, hein? Ó, eu gostei do defeso, hein, Ana? Gostei do defeso, Ana. Gostei do defeso. E aí, galera? De agora... Tá fácil. Ai, sério, eu vou criar uma aula específica só de ética. Vai ser assim, vai ser tarde de ética comigo. Um programa semanal. E aí eu vou apertar vocês, viu? Porque vocês estão comigo, ó. 3, 2, 1, resposta letra A, galera. E aqui tem que observar muito o provimento, tá? Esse aqui é o guia de vocês para o que pode e o que não pode fazer. E é claro que é permitido o uso de ferramenta de busca. Não há o que se falar, como o Google Ads e o impulsionamento de conteúdo, desde que não haja mercantilização, captação indevida de clientela ou uso de termos que prometam resultados, tá? Então, qual que é a pegada, tá? Você tem que fazer marketing informativo. Não posso fazer um impulsionamento no Instagram falando assim: clica aqui que eu vou resolver o seu problema. A ideia não pode ter verbo no imperativo, tá? Não pode ter verbo. Tipo, clica aqui, venha conhecer. Não pode. É isso aí, filho. Boa demais, boa demais. Dica do tio Pedrinho, tá? Na OAB, isso aqui é muito pesado, tá? Porque hoje o código de ética, batendo forte isso aqui, né? A gente só vive em rede social hoje. Na OAB, a publicidade é como um bom vinho e um jantar formal. Ela deve ser elegante, informativa e nunca, jamais, um comercial de canal de vendas da madrugada. Não posso terminar, não posso, mas você sabe aquele que você fica vendo de madrugada e fica comprando um monte de coisa que chega na sua casa? A Shein de antigamente, ó. Não pode, tá, galera? E aí chegamos na nossa última e derradeira questão. Bora lá!
O professor Pedro Andrade está lendo o Diário Oficial quando solta uma gargalhada preocupante. O professor Renan Valmeida se aproxima e ele explica: Renan, veja esse caso. Um advogado, após ser condenado 3 vezes com a pena de suspensão por reter autos de processos de forma abusiva, foi pego ontem, tentando subornar um funcionário do tribunal para sumir com um processo de crime infamante, que ele mesmo cometeu antes de se tornar advogado. Ele acha que vai levar apenas mais uma suspensão e seguir a vida. Renan, afiando o raciocínio, responde: Pedro, esse colega está colecionando infrações, como se fossem figurinhas. Mas para chegar ao cartão vermelho da exclusão, o caminho é mais burocrático do que ele imagina. Com base nas normas do Estatuto da Advocacia sobre sanções disciplinares, assinale a correta. Letra A. A aplicação da sanção de exclusão, em qualquer hipótese, time, exige voto de 1/3 dos membros do Conselho Seccional competente, sendo desnecessária a reincidência em infrações anteriores, se o crime for considerado infamante. Letra B. O advogado que comete crime infamante ou que se torna moralmente inidôneo para o exercício da profissão está sujeito à pena de exclusão. Mas essa sanção exige o voto favorável de 2/3 do membro do Conselho Seccional competente. Letra C. A reincidência em infração punível com censura gera automaticamente a pena de suspensão, enquanto a reincidência em infração punível com suspensão gera obrigatoriamente a exclusão, independentemente do quórum do Conselho. Letra D. A sanção de suspensão é aplicada nos casos de retenção abusiva de autos, mas o advogado pode reabilitar-se e limpar seu prontuário imediatamente após o cumprimento da pena e ao pagamento das multas eventualmente aplicadas. E aí, meu time, a derradeira, a última questão de ética, para encerrar com chave de ouro. Uma prova, 8 questões que não foram fáceis, questões longas, que já para acordar você nessa manhãzona de sábado. E aí? Agora deu racha. Tem letra B, tem letra A, tem letra D. E agora? Ai, meu Deus, eu vou correr para o chat. Sabia? Uma hora isso ia acontecer, meu time. E aí? Meu time? Vamos lá. Vai, galera, responde. Time, sabe o que eu vou pedir? Se você gostou, né? Olha o YouTuber. Se você gostou, coloca um like. Deixa eu ver quantos likes a gente tá no vídeo. Poxa, deixa eu ver aqui. Vou ter que... 50... Não, vamos lá. Vamos subir um like aí, galera. Vamos subir um like nesse evento. Pô, tô fazendo com o maior carinho do mundo. Sobe like. Aí eu vou colocar uma meta. Quando chegar em determinado número de likes, vem sorteio. Se a gente ficar feliz, vocês também ficam felizes. Vamos lá. Sobe um like. Olha aqui, Gordinho GSR já tá com hashtag 2 na coroa, tá assumindo a liderança aqui de interação no chat, hein? Boa, meu amigo, bom demais. E aí, deu divisão, hein? Deu divisão. Vamos lá, 3, 2, 1, olha olha o Mário Batista coroa a hashtag 3. Marião tá arrebentando aqui, hein? Vamos, 3, 2, 1, gabarito correto, letra B, galera, letra B. O advogado que comete crime infamante ou que se torna moralmente inidôneo para o exercício da profissão está sujeito à pena de exclusão, mas essa sanção exige o voto favorável de 2/3 do membro do Conselho Seccional. Veja aqui a redação do artigo 38. Veja, do Estatuto e o seu parágrafo. A exclusão, ela é aplicada nos casos. Anote isso daí, time de Deus. A exclusão é aplicada nos casos de: inciso 1, a aplicação de 3 suspensões. Inciso 2, infrações graves como crime infamante ou inidoneidade moral. E aí vem o parágrafo. Em todos os casos, o parágrafo único exige um quórum de 2/3 dos membros do Conselho Seccional.